Boa noite, que bom ter você mais uma vez conosco nessa terça-feira para um estudo bíblico, para nós nos aprofundarmos na palavra do Senhor, que sempre tem muito a nos dizer, que é orientação para a nossa vida. E hoje nós continuamos com toda a história do dilúvio, da Arca de Noé. E hoje é um capítulo bem especial, porque aqui é narrado que as águas do dilúvio diminuem, elas baixam, e que Moisés, sua família e os animais podem sair da arca. Temos muito a aprender com esse texto e eu convido você já agora para termos um momento de oração juntos pelo estudo, para que Deus fale, porque Deus quer falar através da sua palavra. Oramos então. Pai amado, muito obrigado que Tu és um Deus que é próximo, é um Deus que fala, é um Deus que se revela na história e que está no controle de todos os acontecimentos. Obrigado, Deus, que Tu, que és esse Deus grandioso, o Deus todo-poderoso, é o Deus que também quer se fazer próximo de nós. Pessoas tão pequenas, tão insignificantes, se a gente for ver a medida de toda a Tua criação, e ainda assim o Senhor se importa conosco, tem um plano para as nossas vidas, quer nos resgatar, Deus, salvar a nós, porque Tu és um Deus de salvação, que é o que a história da Arca de Noé também nos revela. Deus, que nós possamos aprender mais e mais de Ti a partir do texto bíblico que nós temos para essa noite. Amém. Então, vamos para o estudo. Convido você para pegar a tua Bíblia junto e abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 8, que é o texto que nós vamos estudar hoje. Todo esse capítulo 8 são 22 versículos. E hoje eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Eu vou lendo alguns trechos, vamos ler em 4 partes, e daí nós lemos, conversamos um pouco, para conseguir sempre interpretar aquilo que nós lemos, né? Senão é muita coisa para ler e muita coisa para retomar depois. Aqui eu vou dividir, daria para dividir em 4 partes o texto bíblico, que são versículos 1 até o 5, onde as águas do dilúvio começam a baixar. Depois, dos versículos 6 até o 12, nós temos toda a história da pomba, que Noé solta da arca para ver se a terra já secou. E então, do 13 até o 18, tem toda a parte do restante do dilúvio, da água baixando e da saída da arca. Então, no 20 ao 22, ainda temos um texto onde Noé oferece sacrifícios ao Senhor e Deus decide que não mais enviaria um dilúvio para destruir a terra. Então, começamos lendo aqui no capítulo 8, os versículos 1 até o 5. Lá a palavra nos diz: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Aqui então, em meio a todo o dilúvio, a arca para, ela estaciona e as águas começam a baixar. As fontes que jorravam, as chuvas, tudo isso cessa, porque chegou o tempo de concluir o dilúvio. E aqui é dito que Deus se lembrou de Noé. Aqui o texto não deve ser entendido como se Deus se esquece, mas justamente nos mostra um Deus que não se esquece, um Deus que se lembra da sua criação, que se lembra das pessoas, um Deus que não se esquece do seu plano e do seu propósito. Ele é muito diferente do ser humano, que é sempre retratado na Bíblia como aquele que se esquece. É aquele que esquece do que Deus fez, aquele que esquece dos mandamentos de Deus. Mas em contraposição, Deus não se esquece. E ele continua a obra aqui, porque o dilúvio ele não seria permanente. Ele era um momento de transição na história de Deus, mas as coisas não acabariam aqui. E é um detalhe muito interessante do texto, é que Deus fez soprar um vento sobre a terra. Aqui nós temos muitas relações com o texto de Gênesis 1, da criação. Porque o dilúvio é um retorno para o caos original, para o caos antes da criação. Então,
No princípio, Deus cria a terra e ela é sem forma e vazia. Isso nós temos lá em Gênesis 1. Então havia água sobre o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Então era tudo água e Deus começa a colocar o limite. As águas de cima e as águas de baixo, né, os céus e a terra. Daí separa as águas sobre a terra, se reúnam em um lugar e surge a terra seca. Assim Deus vai organizando o caos e colocando limite em todas as coisas. Quando chega o dilúvio, é o caos retornando para destruir, desfazer a criação, e a água extrapola, ultrapassa o seu limite, assim a terra é coberta de água. E lá no início era o Espírito de Deus que pairava sobre as águas e começou a colocar ordem no caos da criação. E aqui a mesma palavra que aparece lá para Espírito é a palavra para vento. Vento e Espírito são a mesma palavra no hebraico. Então aqui nós temos mais uma vez essa imagem do Espírito de Deus colocando ordem na criação. O dilúvio e o fim do dilúvio é o retorno para o caos e a nova criação acontecendo, ou a criação sendo refeita, sendo reconstruída por Deus. E isso nos revela um Deus que coloca a ordem no caos. Em outras narrativas de criação de outras religiões, é sempre uma luta, uma disputa em torno do caos para que a criação surja. E aqui nós vemos um Deus que muito tranquilamente começa a colocar as coisas no lugar, começa a organizar o caos. E essa é a obra de Deus na criação e essa é a obra de Deus ao longo da história bíblica. Porque no pecado, o caos volta a entrar no mundo. O ser humano cria caos por viver longe de Deus. E quando a palavra de Deus chega na nossa vida, ela vem para organizar o caos e a bagunça na nossa vida. Quais situações de caos você tem na tua vida, onde as coisas fogem do teu controle, onde você percebe que não dá conta de tudo, onde você está ameaçado, tua vida está ameaçada, sabe aquelas situações difíceis que dão ansiedade, angústia, aquelas situações do nosso pecado onde nós perdemos o controle. Ali Deus quer colocar ordem no caos, porque a ordem possibilita a vida. Onde tem caos, a vida é ameaçada. Mas onde Deus coloca a ordem, aí é possível ter vida dentro do plano e do propósito dele. Por isso nós cremos num Deus que é especialista em botar ordem, no caos do mundo e colocar ordem na nossa vida. E aqui o texto também fala que a arca parou sobre as montanhas do Ararat. As montanhas do Ararat, elas são uma cordilheira que se localizam na fronteira entre Irã e Turquia, bem próximo da Armênia também. Então isso é lá no Oriente Médio. E são as montanhas que se destacam na paisagem da região. As montanhas do Ararat têm dois picos principais, um a mais de 5.000 metros de altitude e outro a quase 4.000 metros de altitude. Então são montanhas que se destacam na região. Foi o lugar onde a arca estacionou. E por isso faz sentido que demorou mais 2 meses e meio ainda até eles poderem enxergar os picos das outras montanhas, que não eram tão altas quanto a montanha do Ararat. E o que é muito interessante é que a arca estacionou ali no fim das chuvas e houve um tempo de espera até as águas baixarem, até eles saírem da arca. Por mais que a arca já estava em terra firme, em cima dessa montanha, ainda houve um tempo de espera, eles tiveram que ter paciência. E agora continuamos o texto, eu leio os versículos 6 até o 12, que nos dizem: Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca, e soltou um corvo, que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba, para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria a terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobriu todo o solo. Então a pomba retornou à arca, e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e voltou e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Aqui então
nós temos esse período de espera e como ele acontece até Noé saber que as águas baixaram. E o que eles fazem então? Eles soltam essas aves. Primeiro é dito que Noé abriu a janela, porque já não chovia mais, então é possível abrir a janela da arca. E o primeiro animal, a primeira ave que ele soltou foi um corvo. Porque o corvo, na verdade, era o mais comum, era o esperado. Não era tão comum soltar a pomba. Os corvos já há muito tempo eram usados na navegação, desde o tempo de Noé e para além dele, para descobrir quando existia terra firme na proximidade. O corvo é um animal muito inteligente. Então, navegadores, se você olhar, por exemplo, histórias de vikings que navegaram em mar aberto, que foram um povo muito hábil na navegação, eles levavam corvos consigo nos seus barcos e de tempos em tempos eles soltavam o corvo. Se o corvo não retornava é porque tinha terra próxima, ele encontrou terra. Se o corvo não achava onde pousar, ele voltava então para a embarcação. E assim se sabia que não se estava próximo da terra. E é o que acontece aqui com a pomba. Soltaram a pomba, Noé soltou a pomba e ela voltou, ou seja, não achou terra seca. Depois ela traz um pedaço de folhas de um ramo de oliveira, mostrando, olha, já tem vegetação. A terra está secando, mas ela ainda voltou. E depois, quando ela é solta de novo, ela não retorna. E então, aqui nós temos esse sinal de que a terra já está seca e de que o dilúvio cessou. E o que eu acho muito interessante é que aqui ainda Noé não se aventurou a sair da arca ou a soltar os animais. Ele espera pela ordem do Senhor, pela resposta de Deus. Ele faz a parte dele de averiguar o que está acontecendo, de tentar perceber se as águas estão baixando ou não, mas ele ainda não toma uma atitude por si só. Eu penso assim, Noé já devia estar angustiado de estar dentro da arca, fechado, com tantos animais, sem poder sair, sem poder colocar o pé em terra firme. E por mais que ele já tenha um sinal de terra firme, ele continua esperando. E existe também uma relação muito interessante entre esse texto e um texto do Novo Testamento, que é o texto do batismo de Jesus. Você se lembra como o Espírito Santo se revela naquele momento? No batismo de Jesus, o Espírito de Deus vem sobre ele como uma pomba. E ali é dito, esse é meu filho amado, em quem tenho grande alegria, em quem me comprazo. O que tem a ver a pomba depois do batismo com a pomba aqui depois do dilúvio? É um sinal de que o juízo de Deus aconteceu, de que ele cessou, que ele foi satisfeito. Aqui a pomba marca o final do dilúvio e que Deus concluiu esse juízo pelo pecado, pela maldade no mundo. E com o dilúvio, o que Deus faz? Ele afoga, ele apaga a velha criação que estava em maldade para que venha uma nova criação. Por mais que a gente vai ver aqui no final do texto que não é uma criação renovada ainda, mas é uma recriação. Deus desfaz a criação e refaz através do dilúvio. E aqui com Jesus, no batismo de Jesus, nós temos um sinal do dilúvio, que é também o sinal do nosso batismo. A velha criatura é afogada para que a nova criatura renasça a partir de Cristo, para que nós sejamos nova criatura, uma nova pessoa em Jesus. Jesus não pecou, ele não precisava passar pelo batismo, ser renovado. E isso mostra que no batismo de Jesus ele assume o nosso lugar. E quando vem a pomba, ela é um sinal de que o juízo de Deus é satisfeito em Jesus, de que nele há salvação, de que o juízo foi satisfeito, que ele cessa em Jesus e que crendo no Filho de Deus, assim nós então escapamos do juízo. Nós somos salvos, libertos do juízo. Então é um sinal muito legal que tem lá no batismo de Jesus que remete aqui ao texto do dilúvio. Agora avançamos mais um pouco, vamos ler os versículos 13 até o 19. Aqui a palavra fala, Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra.
Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram, e por fim a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: Saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Eu fico imaginando aqui tudo isso que eles viveram, porque todo esse processo da arca do dilúvio foi longo. Aqui só no tempo desde o início das chuvas até eles saírem da arca, levou um ano de espera. Olha todo o tempo que eles esperaram parados num lugar, na montanha do Ararat, até saírem, até algo diferente acontecer. Eles ficaram fechados, trancados dentro da arca, enquanto as águas baixavam. Pensa todo o tempo que Noé passou construindo a arca, foram décadas até esse momento chegar. Esse momento crucial aqui onde os animais são salvos, onde Noé e sua família são salvos, porque Deus deu uma chance para o ser humano continuar vivendo. Deus não extinguiu a humanidade. E é muito interessante esse tempo de espera, porque ele vai contra a nossa tendência, ou a maneira como o ser humano geralmente vive. Nós queremos tudo para ontem, a nossa cultura é cada vez mais imediatista. Nós não sabemos esperar, nós queremos, por exemplo, comprar algo hoje para usufruir hoje, para pagar ao longo de muitos anos ou de muito tempo. E tudo está ao alcance de um botão, de alguns cliques. Nós conseguimos nos comunicar com qualquer pessoa muito rápido e nós já ficamos angustiados quando leva meia hora para que uma pessoa responda. E a gente vê que o tempo de Deus é diferente, que a vida de fé envolve espera. Deus não entra no nosso esquema de imediatismo, de correria. Deus precisa, assim, o nosso relacionamento com Deus precisa de tempo. Nós precisamos tirar tempo, dedicar tempo para isso. E é ao longo do tempo e dos anos que Deus vai nos moldando. Então, nós precisamos aprender aqui com Noé essa lição de sermos pacientes. Eu fico pensando aqui, nós passamos por todo esse tempo de pandemia, que agora nós temos um momento de alívio, assim, de não precisar usar máscara, de poder sair, de nos reunir em eventos, e é um alívio, né? E eu fico imaginando como para Noé também foi um isolamento para a família dele, muito pior que a pandemia, porque eles viveram uma incerteza muito grande de estar à deriva numa grande embarcação, numa arca, sem poder sair, né? Se nós não podíamos quase sair, imagina Noé que realmente não podia sair. Nós tivemos sempre ao longo da pandemia a ameaça da morte, né? Essa sombra da morte, o medo de morrer. E Noé era alguém que estava de luto, porque muitos familiares dele morreram no dilúvio, se afogaram naquelas águas. E então Noé devia estar sofrendo ao longo desse tempo. Foi um tempo de silêncio, de pensamento, também de muito trabalho dentro da arca para alimentar os animais, para cuidar da arca. E ali Deus ensina paciência e obediência para Noé. Uma característica de Noé, por ser um homem justo, né? No capítulo passado, capítulo 7, é dito que Noé era alguém justo. E isso porque ele era alguém que andava com Deus e era obediente. Noé esperou as águas baixarem e esperou até vir a ordem de Deus. Deus foi aquele que levou os animais até a arca, fez eles entrarem. Deus fechou a arca por fora, fechou a porta da arca. E foi Deus também que disse: agora é hora de sair. Então podem abrir a porta e saírem. E Deus é o Senhor que está no controle da situação. É Ele que coordenou todas as coisas, que deu as ordens, que fez tudo do jeito dele. E aqui nós vemos, né, como cada casal entrou aqui, saíram os animais da arca, um casal de cada vez. Deus completou a obra aqui. E ele fala mais uma vez, né, que
Noé solte todos os animais da arca para que sejam férteis e multipliquem-se na terra. Aqui nós temos mais uma fala que nos remete a Gênesis 1, a criação, essa bênção de Deus sobre a criação, sobre os animais, para que essas obras, daria para dizer, essas obras de arte de Deus, né? Quanta beleza a gente vê no mundo animal, para que eles sejam férteis e se multipliquem em número ao redor da terra. Agora seguimos lendo ainda os últimos versículos do nosso texto de hoje, que são os versículos 20 a 22. E lá é dito assim: Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Até aqui o nosso texto de hoje. Noé, quando ele sai da arca, ele oferece sacrifício de animais puros ao Senhor. Aqui o que são animais puros, isso só fica claro mais adiante na palavra, né? Levítico é o livro que fala sobre pureza e impureza, quais animais devem ser sacrificados, quais animais podem ser consumidos como alimento e quais não. Mas de alguma forma aqui Noé sabia, Deus deve ter falado para ele. E esses animais puros foram levados em maior número na arca. Foram 7 casais de cada animal puro. E por isso aqui Noé não extinguiu nenhuma espécie ao sacrificar animais, mas ele tinha levado já animais para isso. E qual que é o sentido aqui do sacrifício? O sacrifício de animais ao Senhor aparece ao longo de todo o Antigo Testamento, mas é a partir de Êxodo que ele tem o seu significado mais definido, onde os animais são sacrificados para a expiação dos pecados, para perdão dos pecados. Isso faz parte do culto ao Senhor. Ele, de uma maneira muito mais clara, Deus revela, né? Qual animal sacrificar, em qual quantidade, em relação a cada pecado. Ali tem listas que especificam. Mas nós vemos que antes de Êxodo já se fazia sacrifício de animais. Caim e Abel ofereceram sacrifícios, né? Aqui eles têm muito mais sentido de ofertas de gratidão. Assim como também em Êxodo nós temos as ofertas de aroma agradável, as ofertas de gratidão que são completamente queimadas. Noé oferece animais como sacrifício por gratidão a Deus por ter preservado a sua vida e a vida dos animais, por gratidão por poderem sair da arca, e assim ele adora o Senhor. Aqui é uma expressão de adoração. Noé é alguém que busca o Senhor, é o que a palavra fala, e aqui mais uma vez isso aparece de maneira clara, porque ele oferece sacrifícios. E assim então acontece, e com isso vem uma fala de Deus, onde ele diz: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Aqui pode-se pensar, ou pode até se parecer, que foi por causa do sacrifício que Noé ofereceu que Deus tomou essa decisão, né? O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, então o Senhor disse. E isso não quer significar que Deus não tinha pensado nisso antes. Era o propósito de Deus. Ele já tinha por resolução não mais mandar outra catástrofe a nível mundial para extinguir toda a vida. Deus já havia decidido não repetir isso. E esse texto não pode nos levar a pensar de que nós conseguimos convencer a Deus ou conquistar a misericórdia de Deus com pequenos favores que nós fazemos. Então, se eu ir na igreja mais vezes, Deus vai dar o emprego que eu quero, Deus vai me dar mais dinheiro, Deus vai ser melhor para mim. Ou se eu orar todo dia, agora sim, então Deus vai me proteger das doenças. E não é assim que, com as nossas boas obras para Deus, agora Deus está contente e por isso Ele vai me salvar. Deus
é misericordioso e é uma misericórdia que nós não merecemos, não podemos fazer nada para receber. Porque o ser humano é mau, e aqui Deus fala isso claramente. O ser humano, desde o seu nascimento, desde a sua infância, tem os pensamentos e os propósitos inclinados para o mal. E Deus teria o direito de mandar outros dilúvios, de ter acabado com toda a raça humana mesmo nesse dilúvio, de não ter salvo Noé, talvez ter encontrado um outro meio para salvar os animais e desistir da humanidade. Porque Deus sabe que o ser humano é mau e que ele continuaria sendo mau depois do dilúvio. Mas Deus faz um plano diferente, ele decide tolerar a maldade por certo tempo e esperar. Eu falei antes sobre ser paciente, né? Deus é paciente, isso é um atributo de Deus, é uma característica do Senhor. Eu penso naquele texto de 1 Coríntios 13, que o amor é paciente, o amor tudo espera, tudo suporta. É o amor de Deus que segura a sua ira por mais um tempo para que o ser humano ainda tenha chance de se converter, de o encontrar, de sair dos seus maus caminhos para caminhar com o Senhor. E como Deus garante que o dilúvio não mais aconteceria, Deus garante os ciclos da natureza. Nesse versículo 22 é tão bonito, né? Enquanto durar a terra, ou seja, até a consumação, até a volta de Jesus, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, Deus promete que a natureza agora não vai mais voltar para o caos e sair dos seus eixos, como aconteceu, mas que esse ciclo vai durar. E eu penso também aqui como o ser humano intervém nesse ciclo, e muito do que é de catástrofe, de tragédia que acontece a nível de natureza é o próprio ser humano que causa, né? Se nós pensarmos em rompimentos de barragens no Brasil, que são desastres onde a natureza causa muita destruição, mas porque o ser humano interferiu ali, não de uma maneira responsável. O ser humano foi colocado na criação para cultivar a criação, isso é, interferir na criação, mas em temor ao Senhor, de uma maneira responsável. Mas o que o ser humano tem feito é destruir, é explorar sem medida, é poluir a criação do Senhor. E Gênesis é um livro que destaca e que nos ensina a respeito da nossa responsabilidade ambiental como cristãos. Nós temos um papel, sim, na preservação ambiental, no cuidado com as obras de Deus. E isso é bem bacana aqui até na história de Noé, porque foi um homem que Deus usou para resgatar animais. Veja que os animais também são importantes para o Senhor, porque fazem parte da criação, são obra dele. Nós temos esse papel de preservar as obras da criação do Senhor, de cuidar para que esse mundo seja boa criação de Deus, né? Continue sendo um bom lugar para habitar, assim como Deus o pensou. Apesar de que o pecado afeta a criação, de que a criação está sujeita a desastres e que isso é a fragilidade do mundo onde nós vivemos, onde a vida está ameaçada e que isso só vai cessar na nova criação. Mas apesar de que Deus vai nos dar uma nova criação, nós temos sim responsabilidade na criação agora. E vamos olhar de uma maneira mais funda também, focar aqui um pouco nisso que Deus fala, de que Deus não vai mais amaldiçoar a terra por causa do ser humano, embora o ser humano seja inclinado para o mal. Deus teria direito de castigar o ser humano mais vezes. E aqui, por causa da maldade do ser humano, toda a criação sofreu. E como eu havia falado, né, toda a criação ainda sofre por causa da maldade do ser humano. Mas Deus estabelece esse limite para executar o seu plano. Aqui, Deus sabia que o ser humano ia continuar sendo mal depois do dilúvio. Isso eu acho interessantíssimo na história de Noé, porque Deus escolhe aquele que era justo, aquele que era obediente. Assim, um sinal da obediência de Noé é que ele construiu a arca ao longo dos anos, né? Talvez se Deus tivesse chamado qualquer outra pessoa ali da época de Noé, essa pessoa não construiria a arca. Mas Noé era justo porque ele andava com Deus e porque ele era obediente. E esse que era obediente foi salvo
E todos aqueles que depois descenderam dele voltaram a pecar, e a maldade voltou a entrar no mundo, e as coisas continuaram dando errado. E isso mostra que o ser humano é desde o seu nascimento pecador, né? Que o pecado é algo hereditário, que a gente já nasce com pecado, já nasce afastado de Deus. Só que Deus não desiste do plano dele por causa disso. Ele não apaga a humanidade de vez do mundo e fala desistir dessas pessoas, mas ele quer levar até o fim agora por outro caminho o plano dele de ter os seres humanos como pessoas que são semelhantes a ele e com quem ele pode se relacionar. Pessoas que ele pode amar e que podem amá-lo de volta em resposta a esse amor. Deus nos dá uma nova chance. E nós não podemos crer que o ser humano também vai se desenvolver a ponto de gerar uma sociedade plena e boa aqui nesse mundo, de que nós temos em nós mesmos a capacidade de construir quase um paraíso na Terra. Muitos já caíram nessa ilusão, né, em algumas ideologias. E o ser humano não chega lá porque nós somos sempre governados por interesses egoístas, de poder, de destaque, de fama, de vida fácil, e sempre uns querem se sobrepor sobre os outros. E Deus mostra, né, o ser humano está corrompido. Não é esse o caminho. Não é aqui nessa terra e dessa maneira que nós vamos chegar no objetivo. E qual que é o plano de Deus então para salvar o ser humano? É o seu Filho Jesus que vem ao mundo para nos livrar do juízo merecido dos nossos pecados. O juízo cai nele, na cruz. Jesus é crucificado para que o nosso pecado seja pago ali, para que a nossa maldade seja paga. Ali cai a punição. É como um dilúvio que vem para apagar a maldade, vem para punir a maldade humana. Mas tudo isso não cai agora num novo dilúvio. Ali Deus já tinha claro, não vou fazer isso de novo. Vai ser através do Filho, vai ser através da cruz. Esse era o plano de Deus para nos salvar, para restaurar o relacionamento com o ser humano. E olha só, aqui o texto de Gênesis fala que Noé era um homem justo. Jesus Cristo é o único justo que não tem pecado. Noé era justo por andar com Deus, mas ele tinha pecado. Jesus é o único que merece escapar do juízo. E Noé foi aquele que escapou do juízo, e quem entrasse com ele na arca ia escapar do juízo. Na nossa vida, quem anda com Jesus vai poder escapar do juízo. Agora, não porque nós merecemos, mas porque Deus nos presenteia isso. Às vezes a gente pode pensar, será que Deus é mau por ter mandado o dilúvio, por ter matado o ser humano? Ele não podia deixar o ser humano viver? Não podia ter feito as coisas de outra forma? Ou muitos se perguntam por que Deus envia tragédias, por que desastres naturais acontecem? E daí falam, se Deus existisse, né, se Deus é bom mesmo, por que Ele não evita essas coisas, por que Ele permite? Olha só como é o ser humano, nós tendemos a falar, se as coisas não são do meu jeito, então eu não quero crer em Deus. Nós temos dificuldade de nos submeter àquilo que Deus estabelece, àquilo que é a vontade de Deus. E é muito fácil, muito comumente o ser humano cria em Deus a nossa própria imagem e semelhança. Inventamos o Deus da maneira que a gente gostaria que ele fosse. Um Deus que é muito bonzinho, que não deixa nada de mal acontecer no mundo, né? Mas se Deus eliminasse a maldade do mundo, ele teria que nos eliminar, porque a maldade está em nós. Então Deus é misericordioso em tolerar a maldade para poder nos salvar. E Deus não vai tolerar a maldade para sempre, né? A palavra fala claramente de que a maldade vai ser punida no fim, na consumação, né? Na volta de Jesus. E Deus, além do mais, ele não nos deve nada. Às vezes nós olhamos para nós mesmos como se nós merecêssemos misericórdia, ou por sermos criaturas dele, ou por fazermos pequenos favores, como eu falei antes, por fazermos algumas coisas para Deus, nós achamos que nós merecemos misericórdia. Mas a vida com Deus não acontece na base do mérito. Ah, eu fiz um sacrifício, eu vou na igreja, eu fiz uma boa obra, Deus vai me recompensar. Não é assim que a graça funciona. A graça é graça porque nós não podemos pagar, não podemos conquistar. E isso é algo de um Deus que é disposto a salvar.
um Deus que não apagou a humanidade, mas que deu uma nova chance, um Deus que ainda não te apagou e que Ele te dá uma nova chance, que Ele dá uma chance de andar com Ele. E a pergunta agora para todos nós é: temos andado com Deus? Estamos firmes com Jesus? O dilúvio sempre nos faz pensar, né, na volta de Jesus, no juízo final. Se fosse agora, porque o dilúvio vem de surpresa, se fosse agora, eu estaria pronto, estou caminhando com Jesus. Isso não é algo agora para colocar medo, mas é para apontar para a graça de Jesus, apontar para esse Cristo no qual nós escapamos do juízo. Lembra ali da pomba no batismo de Jesus? Sinal de que em Jesus nós temos salvação e escapamos do juízo de Deus. Então, que nós possamos andar firme com esse Senhor e também aprender com a pessoa de Noé, que foi alguém que andou com Deus, que era obediente, que era paciente, que confiava em Deus. Assim, tudo que Noé fez foi por confiança na palavra do Senhor. E tudo isso é fruto de uma caminhada. E o que você pode fazer, então, para fortalecer o teu caminhar com o Senhor? Em que áreas da tua vida tu pode trabalhar, investir? Seria na leitura da palavra, seria em participar de um grupo, em investir na tua vida de oração, em buscar mais o Senhor, em aprender mais, ler mais. E, na verdade, tudo isso nos alimenta para que na vida, né, nos entraves da vida, nós possamos nos apegar a Deus e caminhar com Ele. Então, que você possa também na tua vida desenvolver confiança no Senhor, aprender a ser paciente. E paciência não é algo que, quando chega o momento de espera, aí você se sente muito bem e espera bem tranquilo. Não, a paciência é justamente essa tensão, essa dificuldade, onde eu não consigo ser paciente, mas o Senhor me dá forças. Ali nós experimentamos paciência que vem de Deus. E ainda um último pensamento. Noé passou anos para construir a arca, e mais um ano inteiro no processo de dilúvio, de baixar as águas da arca, e depois ainda todo um tempo de vida num mundo pós-dilúvio que estava se reconstruindo. Então a vida também era difícil ali, e toda a vida de Noé estava envolvida nesse projeto da arca. E eu penso para mim, e quero que você pense para você, qual é o projeto do reino do Senhor que Deus quer te usar? Qual é o chamado para a tua vida? O que Ele quer fazer e construir ao longo da tua vida para que o reino avance, para que pessoas sejam salvas do juízo de Deus? Qual que é a obra que Deus tem para fazer na tua vida? E devemos nos lembrar sempre de que tudo leva tempo. E Deus age na vida de pessoas, né? O propósito de Deus para nossa vida nunca é de construir coisas pelas coisas, digamos, construir um salão de uma Milk, construir outras construções aqui para o nosso trabalho, construir um ministério. O que Deus quer é chegar na vida de pessoas. O reino avança quando Jesus chega como Senhor, como Rei na vida das pessoas. E pessoas precisam de tempo para se desenvolver, para crescer, para amadurecer na caminhada. Essa caminhada de confiança e de obediência ao Senhor é uma caminhada que vai sendo forjada nas experiências que nós temos, onde em determinado momento é necessário ser paciente. Em determinado momento é necessário confiar porque nós mesmos não conseguimos resolver a nossa situação. Então que essa palavra nos inspire a caminhar com o Senhor, a vigiar, sempre andar alerta e se perguntar como é que está a minha vida com Deus, minha vida está legal, o que eu tenho que trabalhar, onde eu posso amadurecer, onde eu posso crescer. Também essa história nos lembra que Deus é um Deus de salvação, uma salvação que nós não merecemos e que em Jesus a gente recebe salvação e escapa do juízo. Então, ainda o que Deus quer construir na tua vida, na vida de você que é salvo, você que caminha com Jesus, o que Ele pode fazer através de ti para salvar outras pessoas. Que a gente possa orar a respeito disso, pensar a respeito disso.
porque Deus faz grandes coisas através de pessoas que são fiéis a Ele, assim como Noé foi. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado que Tu é Deus de salvação, Tu é um Deus misericordioso e que nós não merecemos essa graça e misericórdia, mas que ela vem de graça porque nós não podemos pagar. Obrigado que no nosso Senhor crucificado nós temos o perdão dos pecados e porque Ele ressuscitou nós também cremos na ressurreição, Deus, de que nós viveremos a vida eterna escapando do juízo em Cristo. Senhor, molda em nós um caráter aprovável por Ti. Faz-nos pessoas pacientes, obedientes, confiantes em Ti, dispostas a Te servir. Pessoas que se dedicam, Senhor, ao longo dos anos, que têm paciência mesmo quando os frutos demoram a aparecer. E que nessa paciência, Senhor, nós possamos Te servir com alegria, com constância, sempre Te honrando, Deus, não duvidando quando as coisas não acontecem do nosso jeito, mas sempre confiando no Teu bom plano e buscando entender a Tua vontade. Deus, usa-nos para que nós sejamos instrumento de salvação, para que o esforço das nossas mãos gere salvação, assim como o esforço das mãos de Noé em construir a arca também gerou salvação. Deus abençoa cada um aqui, abençoa-nos ao longo dessa semana, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao final de mais um estudo. Esperamos você para o próximo estudo na semana que vem. Continuamos falando de Noé, da arca, daquilo que vai acontecer então em Gênesis 9. E que Deus abençoe você grandemente. Tenha uma ótima noite e um ótimo descanso.